O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em menos de 40 anos, o número de pessoas que sofrem de doenças causadoras de demência mental vai triplicar. E a mais comum entre elas é o mal de Alzheimer. No Olho Clínico de hoje você vai saber mais sobre ele. Fique com a gente! Foi no aniversário de 80 anos de Mirth que os primeiros sintomas do Alzheimer apareceram, e quem percebeu que havia algo de errado foi a filha Vivian. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa e ela começou a dar os primeiros sinais, ela está com 86 anos. Então, na festa de aniversário dela de 80 anos, ela começou a dar os primeiros sinais assim de mudança de comportamento. Então, ela chegou atrasada pela primeira vez num evento e principalmente era o aniversário de 80 anos dela, que ela estava se preparando, que a gente estava preparando, e ela chegou atrasada, coisa que nunca ela fazia na vida dela. E também outra coisa que me chamou assim um pouquinho a atenção, que chegou uma prima dela, do Rio de Janeiro, de surpresa, e essa prima, ela fazia muitos anos que não via, certo, mas era a prima dela. E ela disse, nossa, quem é essa velha? Que são duas coisas que minha mãe jamais faria. Um adjetivo pejorativo para qualquer pessoa que fosse, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito delicada com os outros. Assim. E daí aquilo assim me deu um susto. Depois de 6 anos, a doença piorou. Mirth já não pode ficar sozinha e depende completamente da filha. Colocar tudo para ela, o que ela tem que fazer, dizer, ela não faz. Então, se não der comida, ela não come. Se não disser, não, vou mandar um pouquinho, às vezes ela tem a iniciativa de andar. Ela eu quero ver tal coisa. Daí ela sempre quer ir para o quarto deitar, então ela sempre quer ir lá, quer ir lá. Então ela sempre tem essa vontade, assim, de levantar e andar um pouquinho. Mas higiene já está bem comprometida, à noite tem que usar fralda absorvente, essas coisas todas. Tem que ter uma assistência 24 horas, ela não pode ficar 5 minutos sozinha. Ainda não se sabe a causa do mal de Alzheimer, mas algumas lesões cerebrais são características da doença. As placas senis, os emaranhados neurofibrilares, a diminuição das sinapses e a redução do volume do cérebro. A doença de Alzheimer é uma doença crônica, progressiva, degenerativa. Ela se caracteriza por uma deposição de uma proteína lá no cérebro, né, dos pacientes afetados, e com o passar do tempo ela inicia-se numa área que está relacionada à formação de novas memórias, e com o passar do tempo ele vai comprometendo todo o cérebro, e isso leva a todo o comprometimento do paciente. O Alzheimer é o causador de 70% dos casos de demência, e para diagnosticar a doença é preciso dar atenção especial para os esquecimentos frequentes e para as mudanças de humor. Sobre a depressão, alterações comportamentais, o que é a doença, e isso ajuda muito a diminuir. Então, ou seja, informação é algo extremamente importante. Porque se você colocar em termos de diagnóstico, né, você pegar alguns dados americanos, infelizmente metade dos pacientes ainda não está sendo diagnosticado. Veja, de toda essa 44, provavelmente é muito mais do que isso, porque muitos pacientes eles só vão ser diagnosticados lá, quando eles começam a ter um comprometimento muito grande. E por que isso não está sendo feito, esse diagnóstico, um pouco mais cedo? Muitas vezes porque o médico acha que aquilo é uma condição normal do envelhecimento, a própria família às vezes nega pelo medo do diagnóstico, né? Então isso vai se protelando e muitas vezes os pacientes ficam aí 2, 3 anos sem qualquer orientação. Não tem como prevenir a doença, mas quem mantém mente e corpo ativos tem menos chances de ter Alzheimer. Não existe nenhuma medida preventiva para a doença de Alzheimer. Então, preventivo no sentido assim, nós vamos fazer tal procedimento e isso nós não vamos ter a doença. Ainda não existe isso, né? Então, não existe nada que seja preventivo para a doença de Alzheimer. Tá? Você sabe que existem alguns fatores de proteção. Isso é bem estabelecido na literatura médica. Primeiro, atividade física. Isso é bom para o cérebro, e diminui, né, o teu risco. Segundo,
pôr a tua cabeça para funcionar, suprir o teu cérebro sempre de informações novas, ou seja, estimular o teu cérebro também é bom. Então você sabe que essas duas condutas são protetivas. Até um certo ponto, mas são protetivas. Agora, o restante que a gente escuta na mídia, algum tipo de dieta, algum tipo de alimento, alguma medicação, não. Isso até hoje não foi provado nada que pudesse ser efetivo e que nos permitisse utilizar no dia a dia como um tratamento adequado para essa doença. A doença não tem cura, por isso os tratamentos servem para adiar os sintomas do Alzheimer e melhorar a qualidade de vida de quem sofre desse mal. O tratamento se baseia inicialmente em medidas farmacológicas e não farmacológicas. As farmacológicas, existem dois grupos de medicamentos, né, que nós utilizamos para o tratamento da doença de Alzheimer. Isso é uma informação importante, são drogas que elas não são curativas, então elas pretendem apenas alentecer a evolução da doença, então não curam, né? São drogas que a grande maioria são dispensadas a nível de saúde pública, nós temos acesso, a população, qualquer um tem acesso a essas medicações desde que com diagnóstico, e são utilizadas conforme a fase da doença. Então a gente sabe que determinadas doenças vão funcionar mais em fases iniciais dos quadros, né, e outras em fases mais avançadas, mas sempre pondo esse conceito que a droga não é curativa. Então isso tem que ser muito bem explicado para que não se crie falsas expectativas em relação ao tratamento. A fisioterapia é uma aliada no tratamento. Ela pode evitar a atrofia muscular e melhorar a coordenação motora. O atendimento assim, ele tem 3 segmentos, né? Um seria o atendimento primário, que diz respeito à prevenção, né, profilaxia. O atendimento secundário seria com respeito ao tratamento, ou seja, aquele paciente que já tem algum problema, né, seja de ordem motor ou até mesmo de alguma outra patologia visceral. E o nível terciário seria a recuperação, ou seja, aquele paciente que passou por todo um problema, às vezes fez o tratamento fora, veio para cá e está se recuperando. Então tem todo um programa de tratamento voltado para esse tipo de atendimento. Em alguns estágios da doença são necessários cuidados especiais e nem sempre a família tem como assumir essa tarefa. Nestes casos, é preciso ajuda profissional. Então, a gente tem várias fases do Alzheimer, né? Os cuidados que cada residente que mora aqui, cada um tem um cuidado especial e específico, né? Alguns são um pouco agressivos, outros são mais tranquilos, né? Então, a gente tem que adaptar no modo deles. Então, assim, o cuidado, na verdade, que é feito aqui, de manhã cedo tem o café da manhã, né? Que a gente oferece para eles. Daí todo o cuidado e tudo certinho, a medicação junto com o café, porque muitas vezes o que acontece? O paciente que tem Alzheimer, se a gente deixar lá as coisas ali para ele, a medicação, ele não toma sozinho, né? Então a gente tem que macerar essa medicação, colocar no meio do pão ou no salada de fruta de manhã e ofertar para eles. Na hora do banho, encaminhar para o banho, dizer para eles que você está indo tomar banho, levar todos os pertences deles. Alguns que têm Alzheimer não é um estágio tão avançado, então eles colaboram, eles sabem, eles entendem, vão até o banheiro. O cuidado mesmo que você tem que ter com ele, tem que ter calma e ter paciência. Alguns deles não querem vir até a mesa, então você tem que chamar com cuidado, trazer. Às vezes até, igual o nenenzinho, colocar na boca, eles sentirem que é um gosto bom, eles começam a comer, senão eles não comem. Então, assim, eles não são autossuficientes, a gente tem que sempre estar do lado deles cuidando, eles têm risco de queda porque eles andam, a gente não pode ficar 24 horas grudado, mas eles têm risco de queda, então a gente tem que sempre estar em vigília constante, vendo eles onde que eles estão. Vivian preferiu deixar a mãe em casa. Para ela, o lar representa um vínculo que não pode ser quebrado. Daí aos domingos sempre ela estava indo na minha casa, eu vinha de manhã para cá, levava ela para minha casa. Mas estava sendo muito desgastante, porque tenho família, ainda estava trabalhando, eu estava me acabando também. Daí, agora com esse esquema de domingo, eu venho, levo ela para minha casa, mas não é aquela coisa assim, tal hora eu tinha que estar aqui, né? 8h30 da manhã, domingo, eu tinha que estar aqui, daí fica mais tranquilo, porque daí eu posso vir a hora que eu quiser e sei que ela está bem atendida. Quem tem Alzheimer pode sofrer mudanças de comportamento tão grandes que se transformam em uma pessoa completamente diferente daquela conhecida pela família.
E era uma pessoa que nem tu falei, ativa, ia pra praia, pegava o carro dela, viajava sozinha até os 70. Olha, ela deixou de dirigir, acho que com 79. Até 78 ela ainda pegava o carro e ia pra praia sozinha. Ficava lá, tinha muitos amigos, conhecidos. É sempre uma pessoa muito dócil, muito alegre. Para Vivian, não pensar no futuro e em que estado a mãe pode chegar é um caminho para sofrer um pouco menos. E eu procuro não pensar tanto no que ela vai chegar, porque eu sei a evolução da doença, porque eu já li sobre isso, eu já conversei bastante. Então eu tenho bastante informação, então eu não procuro pensar no que vai acontecer. Eu preciso atender ela agora. Então a palavra-chave é paciência e carinho. Não tem outra coisa assim para dizer. Paciência e carinho. E é um caminho longo, né? E para quem cuida de pessoas que sofram do mal de Alzheimer, algumas dicas podem facilitar a rotina. Em situações de escolha, ofereça poucas opções para não confundir quem sofre da doença. Faça com que o idoso use objetos com identificação e espalhar lembretes pela casa também pode ajudar bastante. Se você quer mais informações, procure um médico neurologista. E se você quer rever este ou outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem!